Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então vamos começar aí mais uma aula de ciências. Para quem não lembra, eu sou o professor Edi Joel. O tema da aula hoje é das células aos sistemas. E está comigo aqui para interagir com vocês, ajudar a gente aí na interação, o professor Magno. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje a mais uma aula com o professor Ed Joel. Eu estarei aqui na mediação, sobretudo na hora do chat, que nós vamos selecionar aí as grandes participações. Estou esperando de vocês. Muito bem, então aí para dar as boas-vindas, né? Primeiro, mais uma vez, aos educandos, aos responsáveis que estão aí acompanhando e também nossos queridos professores, colegas aí que nos acompanham. Então, vamos falar aí qual vai ser a habilidade da aula de hoje que a gente vai trabalhar, tá ok? Então tá aí, ó. Concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Ok? Então essa aí é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Muito bem, como que nós vamos trabalhar isso? Então tá aí, ó, a gente vai fazer algumas tarefas, né? Vai interagir no chat, tentar resolver algumas atividades, buscar informações, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí neste slide que vai entrar agora e depois volta para mim para eu conversar um pouquinho com vocês. Então tem aí a introdução. Seres unicelulares, como os protozoários, são formados por uma célula e precisam viver independentemente com os limites de serem assim. Então vou pedir para voltar para mim aqui, por gentileza. Ó, eu tenho essa mesma imagem aí, está aqui comigo, tá bom? Isso aqui, gente, para eu conseguir enxergar esse cara, eu preciso observar ele ao microscópio. Então eu falo que ele é um ser microscópico. Esse cara aqui todinho, ele é formado por uma única célula. Ó, essa manchinha que está bem à beira aqui, a gente chama de círio, que é o que ele usa para se locomover. Aqui dentro eu vou ter mitocôndria, que vai ser responsável pela respiração dele. Aqui dentro eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser responsável por produzir proteína. Retículo endoplasmático liso, para produzir gordura. Eu vou ter um cara chamado vacúolo aqui dentro, né, o vacúolo pulsátil, que vai puxar a água. Ele vai poder flutuar ou não, vai depender da quantidade de água que ele absorver, tá bom? E vou ter muitos outros aqui, lisossomos, que vai servir para ele ter digestão, etc. Tá bom? Agora eu quero saber, acabamos de ver aí então, um exemplo de um ser unicelular, um protozoário. E agora eu quero saber de você, então vai ser nossa primeira interação aqui no chat. Como é que será que as células se organizam nos seres complexos assim como nós? Tá bom? Dá um minutinho aí para vocês pensarem e tentar responder para a gente. Tudo bem? Muito bem, nós voltamos aqui agora com a participação aqui dos alunos. Nós temos aqui algumas interações, professor Ed Joel. Opa! Se organizam pelo sangue, que é do Felipe, como as bactérias, a Thaís Helena, com o núcleo, a Ana,
em um grupo, diz o Fábio. Em um grupo? Aí o Fábio chegou se agrupando, disse a Emily Nunes também. Muito bem, Emily. E tem vários, viu, professor Edjoel, que escreveram nessa questão do sangue. Por que será que grupo de células escreveu aqui? Quem aqui escreveu grupos? Danilo, muito bem. Grupo de células, tem mais um aqui. Marília, Cibele também. Encaixadas escreveram aqui. Encaixadas, legal. Encaixadinhas. Acho que bem. Desculpa se eu errar o nome, Euvine. Eu acho que é Ok. isso. Desculpa se não for esse nome, perdão, tá bom? Muito bom. Não, então, assim, a ideia geral está começando a ser formada, né? Então, a gente vai tentar aí dar uma melhorada nessa ideia, tá bom? Você vai ver um próximo slide aí. Esse slide está no seu caderno do aluno, lá na página 13. Tá? Então, se você tiver com seu caderninho em mãos, né, é o volume 2, parte 2. Aí, na página 13, está lá essa imagem, tá? E eu vou estar com essa imagem aqui na minha mão também. Tá bom? Se quiser voltar para mim, por favor, isso. Então, a imagem está aqui. Gente, olha só que interessante. Cada divisóriazinha desta aqui é como se fosse uma célula. Isso aqui, ó, veja só, eu tenho aqui um coração, tá? Esse cara aqui é o coração. Quer dizer, é um desenho representando o coração, tá bom? Aqui eu tenho um monte de celulinha. Cada celulinha aqui, ó, ela é igual à outra, mas essa aqui vai ser diferente dessa aqui, por exemplo. Quando eu tenho um monte de celulinha igual assim, eu falo que está formando um tecido. Tá? Então agora eu não tenho mais uma célula sozinha, eu tenho um monte de célula fazendo uma mesma função. Isso aqui eu chamo de tecido. E aí, diferentes tecidos podem formar um órgão. No caso aqui, está formando o coração. Tá bom? Bom, gente, o coração, ele é um órgão muito importante porque ele vai bombear sangue para o nosso corpo. Tá? Ele faz parte de um sistema chamado sistema cardiovascular. Tá bom? O sistema cardiovascular, olha como ele é complexo. Tá? Ó, você pode ver aqui que eu tenho caninhos azuis e tenho caninhos vermelhos. Né? E está escrito, inclusive, em azul e em vermelho. Isso é meio que uma convenção. Normalmente, o que é azul, a gente chama de veia. O que é vermelho, a gente chama de artéria. Tá, e qual é a diferença básica entre veia e artéria? A veia vai transportar sangue venoso, que é um sangue que está pobre em oxigênio, está rico em gás carbônico. Já a artéria vai transportar sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Não dá para ver aqui, mas do lado do coração aqui a gente vai ter os pulmões. Então o sangue passa pelo pulmão, fica cheio de oxigênio e através das artérias é distribuído por todo o corpo. Ó, até na ponta do dedão do pé você vai ter. Tá? E a veia, ela vai pegar esse sangue pobre em oxigênio e vai ter que levar até o pulmão para ele ficar rico em oxigênio de novo. Ele vai fazer isso graças a essa bomba aqui, que é o nosso coração. Tá ok? Então, de uma forma bem resumida, esse é o nosso sistema cardiovascular. Tá? Ele vai ter o coração, vai ter veias e vai ter artérias. Tudo bem, meus queridos? Então, dentro disso aqui, eu quero saber, isso aqui é um sistema cardiovascular. Olha só, eu tinha uma célula, a célula juntou várias células iguais, tá? Formaram tecidos diferentes vão formar órgãos, e órgãos diferentes vão formar um sistema. Então, eu falei sobre um sistema cardiovascular. Eu quero saber de você agora. Você conhece algum outro sistema? Você vai falar para o professor Magno e ele vai falar para mim. Tá bom? Um minutinho.
Olha só, teve bastante interação aqui, professor. Vários. Eu vou selecionar algumas bem interessantes para a gente poder debater. Eu acho que é de um caráter geral. O Iago disse pulmonar, sistema pulmonar. Interessante. O Caio falou de um sistema imunológico, certo, professor? Olha, perfeito. Gabriele, olha que bacana, digestório. Digestório. E o professor Paulo e a Nayara responderam respiratório. Olha respiratório. Só. Perfeito, gente. Então, ó, sistema respiratório, veja só. Quem falou sistema pulmonar aí? Pulmonar foi o Iago. O Iago. Então, assim, o pulmão, né, na verdade, a gente tem 2 pulmões, tá? Normalmente o esquerdo tende a ser um pouquinho menor do que o direito, porque ele vai abrigar o coração ali. Só a título de curiosidade, que a gente falou do coração, fecha o seu punho aí em casa. Se você fechar o seu punho, colocar no centro do seu corpo e inclinar ele para o lado esquerdo, é a posição do seu coração. Tá? O seu coração ele vai ter mais ou menos o tamanho do seu punho e ele vai estar no centro do corpo, inclinado para a esquerda. Então, como a ponta dele fica para a esquerda aqui, a gente acaba percebendo ele ao pôr a mão do lado esquerdo. Tá bom? Então, só uma curiosidade. E os pulmões estão aqui, ao redor, tá? Do seu coração. Tudo bem? O professor Magno vai fazer uma gentileza para a gente. Tá? Ele vai fazer o desenho do pulmão aqui, por favor. E se já der para fazer o alvéolo também. Gente, eu vou explicando, quando o desenho estiver pronto, a gente vai olhar lá na ilustração, tá bom? Então, olha só, quando você respira, então você puxa o ar, ele vai entrar, né? Você vai ter um caninho aqui, chamado brônquio, né? Então, quem tem problema de bronquite, normalmente it quer dizer inflamação. Você vai ter uma inflamação no brônquio, tá? Aí você vai ter os bronquíolos, né? E aí vai entrar lá no pulmão, o pulmão vai ter um saquinho dentro dele chamado alvéolo, tá? O alvéolo é onde ocorre a troca gasosa. Nossa, professor, não estou entendendo nada, mas eu vou explicar, gente, calma. Então assim, ó, lá pelo alvéolo passam veias e artérias, bem pequenininhas, tão finas quanto um fio de cabelo. Por isso a gente chama essas veias e artérias de capilares. Tá? Os capilares vão passar lá, neste alvéolo, e olha só que interessante, vão deixar lá gás carbônico, né, as hemácias, no caso que são as células do sangue, vão deixar lá gás carbônico e vão pegar oxigênio, tá bom? Nesses alvéolos. Gente, isso é muito importante. Por quê? Essa circulação de sangue vai levar oxigênio para cada célula do seu corpo. Olha a importância do seu sistema circulatório e olha como ele interage com o seu sistema respiratório, tá bom? Então você vai ter o pulmão, né, que o professor está fazendo muito bem aqui, tá? E ele já está quase pronto ali, o alvéolo pulmonar. Isso. Aqui está o alvéolo pulmonar. Gente, olha só que interessante. A gente está num momento de pandemia, né? E o que acontece com essa doença, que é a Covid-19? Meus queridos, esse vírus ele entra pelo seu sistema respiratório e ele vai descamar esse carinha aqui, que é o alvéolo, que é onde acontece a troca gasosa. Ele descama isso aqui acaba enchendo de líquido. Tá? Esse é o problema do Covid aí nos casos mais graves. Só para você ter ideia como você já pode utilizar esse conhecimento para o seu dia a dia. Por isso que a gente tem que usar máscara, proteger o nosso sistema respiratório. O vírus entrou por aqui, é onde ele quer entrar. Tá bom? Nós não estamos usando máscara agora, eu e o professor Magno, porque nós estamos na frente das câmeras. Todo mundo aqui, exceto quem está na frente da câmera, está usando máscara. E a gente, ao entrar aqui, a gente só pode entrar no prédio se estiver usando máscara. Então, fica a dica aí, já aproveitando. Não saia de casa, somente se tiver muita necessidade, use máscara. Tá bom? Então, voltando aqui para o assunto. Então, você tem o sistema respiratório, ó. Vai passar por aqui a veia, vai passar por aqui, vai deixar o gás carbônico, e aqui vai sair como artéria e vai pegar o oxigênio e vai levar para cada célula. Então o sistema circulatório ele vai fazer isso, tá? Ele vai passar no pulmão, vai pegar oxigênio, vai deixar gás carbônico e vai levar
para cada célula do seu corpo. Seu corpo precisa de oxigênio. Lembra que nós vimos lá que a célula ela tem a mitocôndria para fazer a respiração celular? Então, lá na mitocôndria precisa entrar oxigênio. Tá ok? Então, esse é um sistema. Falamos do sistema respiratório, falamos do sistema circulatório. Muito obrigado, professor. Está perfeito. Muito obrigado. Então, ó, a gente tem o pulmão, tá? O coração está aqui no meio. Tá, ó, o professor fez um corte aqui, tá? Aí aqui você vai ter os brônquios, ó. Tá vendo que eles estão saindo daqui, ó. Você vai ter os brônquios e os bronquíolos, né, que são essas arvorezinhas aqui, que na verdade é por onde o ar passa, tá? Na verdade, gente, a gente respira e utiliza o oxigênio, mas o ar atmosférico tem pouco oxigênio, tá? 18% aí, tá bom? E aí, ó, aqui você vê as células onde acontece a troca gasosa. Aqui está o alvéolo. Então, ó, o sangue vem por aqui, venoso, e ele sai por aqui, arterial. Certo? Muito bem. Só lembrando aqui, professora Maria Eduarda falou do sistema imunológico também. Ah, viu? O sistema imunológico, isso. O Natan falou do digestório. E olha só, o Guilherme falou do meu sistema predileto, que é o sistema nervoso. Nervoso. Então, assim, ó, o sistema nervoso, a gente está preparando uma aulinha aí para falar sobre ele, tá bom? Então, eu não vou falar dele hoje, mas a gente vai falar sobre ele. O sistema imunológico, só falando rapidamente, ele é o sistema de defesa do corpo, tá bom? Então, é ele que vai te proteger de doenças, de invasões, etc. Algumas doenças, principalmente as causadas por vírus, você só tem o seu sistema imunológico para proteger. Por isso que é importante a vacina. Tá? É muito raro ter um remédio contra vírus. Você vai ter remédio contra bactéria, você vai ter remédio contra fungo, você vai ter remédio... Mas o vírus, gente, existe até uma discussão na ciência se ele é vivo ou não, porque nem célula ele tem. Então, o único remédio contra o vírus é o seu sistema imunológico. Aí eu produzo uma vacina, que é a doença enfraquecida, ela estimula o meu sistema imunológico para proteger o meu corpo. Enquanto eu não tenho vacina, só tem uma coisa que eu posso fazer: me prevenir. É o caso do Covid, é o caso de muitas outras doenças. Eu só posso me prevenir. Não tem outra coisa a ser feita. A vacina é a prevenção. É usar máscara, é evitar aglomeração, etc. Tá bom? Fazer o controle. Posso fazer uma observação, sim, professor? E olha só, isso que o professor Edjoel está dizendo para os sistemas e de uma maneira geral, você ouviu ele falar aí também da circulação do sangue, da oxigenação. Tem uma coisa que é importante e faz esse link com o que o professor está dizendo do controle e os cuidados que a gente deve ter com o Covid, que é o controle da temperatura. Para isso tudo funcionar direitinho, quer dizer, para o sistema todo funcionar lá, oxigenando e tudo mais, o mecanismo regulador da temperatura é extremamente importante. Quando tem alguma coisa errada, né, professor Edjoel? O que acontece? Aí a temperatura passa a não funcionar de maneira a gente tem, na verdade, o corpo está sempre em equilíbrio. Por que eu tenho febre? Né? Uma febre, na verdade, né, a temperatura do corpo sobe para estimular a produção de defesa no corpo. Isso é muito bom, tá, gente? Mas qual é o grande problema? O problema é que às vezes a gente perde o controle dessa temperatura subindo. E se a temperatura subir muito, aí começa a prejudicar a estrutura do corpo, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas o nosso corpo tem algumas estruturas, que a gente chama de proteínas, que, devido à temperatura, devido à acidez, etc., essas proteínas podem mudar de forma e podem acabar prejudicando a nossa saúde. Tá? Então, uma coisa que deveria ser boa, a temperatura do corpo, por exemplo, se ela começa a subir muito, 38,5, 39, 40, começa a estragar as proteínas do próprio corpo e vai causar problema. Tá? Por isso que aí a gente tem que tomar um remédio que a gente fala que é antipirético, né? Que vem de temperatura, né? De fogo, né? Pirético, e aí para baixar a temperatura. Tá bom? Mas vamos voltar aqui ao assunto da aula. Então já falamos do sistema circulatório. E sim, o sistema de defesa está ligado ao sistema circulatório também. Tá bom? Então, o sistema circulatório, falamos do sistema respiratório. E o outro sistema que alguém falou aí foi o
Digestório. Olha só, gente. Vamos olhar primeiro o slide, porque eu coloquei o digestório junto com o sistema circulatório. Isso. Bom, dá uma olhadinha aí. Muito bem, pode voltar para mim, por Professor, favor. tem alguns alunos que escreveram digestório, mas alguns também escreveram digestivo. Ok. Tá? Queridos, vocês têm que entender que a ciência ela é muito dinâmica. Então, dependendo do livro que você pegar, se ele for mais antigo, ele vai estar sistema digestivo. Tá? Mas o termo hoje que é utilizado é digestório. Então é digestório, respiratório, circulatório ou cardiovascular. Tá? Existem algumas variações aí nos livros. Tá? Sim, a gente fala que o importante é a gente se fazer entender. Mas se você quer ser um cientista, etc. e tal, e saiba que você vai fazer provas e aí os termos têm que ser corretos, né? Mas o importante no momento é se fazer entender. Mas saiba que existe o termo correto. O termo correto hoje é digestório. Tá? Assim como no joelho, né? A gente tinha rótula, depois virou patela, né? Então as coisas vão mudando, vão evoluindo, tá bom? E a gente tem que acompanhar para a gente mostrar que a gente está atualizado, né? É Ainda mais importante agora. falar o nome direitinho, né, professor? É melhor, né? Tá bom? Bom, então aqui, ó, no sistema digestório, o que vai acontecer? A comida vai entrar aqui pela sua boca, né? A sua digestão começa assim, você vai mastigar, tá? E aí você vai ter um processo mecânico de mastigação, mas não só. Tá? A saliva aqui ela já vai ter algumas enzimas. O que são enzimas? São alguns elementos químicos lá que vão facilitar a sua digestão. Aí você deglute, engole, né? Vai passar aqui pela faringe, tá? O esôfago. Tá? Ó. Aí vai vir aqui para o seu intestino delgado. Aí passou pelo fígado, gente. Por que passa pelo fígado? Tem um negocinho verde aqui que se chama vesícula biliar. Aqui dentro tem um líquidozinho chamado bile. A bile, ela é um detergente natural, ela dissolve gordura. Por isso, quando você come coisa muito gordurosa, o fígado vai ficar doendo, porque ele tem que produzir bastante bile, né? Tá bom? Então, ó, aqui você vai ter... tem o estômago aqui, né? Eu pulei o estômago. Você tem o estômago aqui, né, que a comida vai ficar batendo aqui por 2 horas ou mais. A gente fala que é um liquidificador natural. Tá? Tem gente que fala, a digestão dura 2 horas. Não, não dura não, tá, gente? 2 horas é só aqui no estômago. Ela pode durar até 24 horas passeando por aqui, ó. Tá bom? Então, né, às vezes você deita no colo do papai, lá no colo da mamãe, aí você ouve um monstrinho na barriga dela, né? Nada mais é do que a digestão acontecendo aqui. Tá bom? E demora. Então aqui, ó, intestino delgado aqui. Aqui, gente, vai ser absorvido todos os nutrientes que você precisa. Tá? Então você comeu para quê? Para colocar nutriente no seu corpo. Tudo bem? Então os nutrientes vão passar por aqui, ó, vão ser absorvidos pela parede aqui e a sua corrente sanguínea vai pegar isso aqui para levar de novo célula a célula. Olha só que interessante, o sangue passou lá no pulmão, pegou o oxigênio para levar para cada célula. E agora ele vai passar aqui pelo estômago, perdão, pelo intestino delgado, vai pegar aqui os nutrientes que sua célula vai precisar, tá? E vai também levar célula a célula. Eu quero falar um pouquinho desse cara que está aqui em cima, ó, o pâncreas. Tá? Esse pâncreas ele é muito importante. Por que ele é importante, professor? Ele secreta 2 hormônios interessantes. Um hormônio, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem tem alguém que é diabético em casa. Um hormônio é chamado de insulina. Tá? A insulina, gente, é ela quem vai empurrar o açúcar para dentro da célula, para poder produzir energia. Se você tem um defeitinho aqui no pâncreas que não produz insulina, você vai ter um tipo de diabetes. Tá? E aí você vai ter que injetar insulina no seu corpo, porque o seu pâncreas não produz. Naturalmente, as pessoas produzem insulina. Então, quem está com diabetes, por algum motivo, não está produzindo insulina. Tá? Um outro hormônio é o glucagon, que a gente não vai entrar no detalhe agora, mas ele vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar reservas do seu corpo e transformar em açúcar. Tá? Então, a insulina tira o açúcar do sangue, porque vai empurrar para dentro da célula, e o glucagon ele vai fazer o processo inverso. Ele vai buscar lá no fígado um elemento lá que pode ser transformado em açúcar e vai transformar esse elemento em açúcar para jogar
para dentro da corrente sanguínea. Tudo bem? Então, olha como é complexo o negócio. E, de novo, o sistema circulatório funcionando. Então, o sistema circulatório, ele passou lá no pulmão, pegou oxigênio, levou para cada célula, ele passou aqui no seu sistema digestório, pegou o alimento e levou de novo para todas as células. Aí você tem o intestino grosso, certo? Você tem o intestino grosso aqui. O intestino grosso, gente, basicamente vai ser absorvido água aqui no intestino grosso. Tá? Fica a dica aqui. Se você tomar bastante água, tudo corre bem no seu intestino. Se você não tomar bastante água, o que vai acontecer? O seu organismo vai absorver água daqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Está produzindo bolo fecal, para quando você for no banheiro eliminar tudo aquilo que o seu corpo não utilizou. Se você não toma bastante água, você vai demorar bastante lá no banheiro, tá bom? Então tome água, é importante para o seu organismo também. Então a gente começou lá pela boca e passou por todo o sistema digestório. E você viu que no meio do caminho o sangue vai pegar os nutrientes necessários para cada célula do seu corpo. Lembrando que cada célula do seu corpo está viva, né? Então ela precisa, dentre outras coisas, respirar. E para respirar, fazer a respiração celular lá na mitocôndria, eu vou precisar de oxigênio e vou precisar principalmente de açúcar, tá? Que é glicose, que é a energia que a gente utiliza para depois... Então, depois que o sangue passou pelo meu pulmão, pegou oxigênio, depois que o sangue passou pelo meu sistema digestório, pegou açúcar, eu vou ter energia para falar, para andar, para brincar. Por isso que eu tenho que me alimentar bem, me alimentar corretamente e tenho que também respirar direito, né? Senão não resolve. Tá bom? Agora eu quero deixar uma perguntinha aí para vocês. Tá bom? Essa eu vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês responderem. Pensando no que eu acabei de explicar agora, sobre a importância aí do seu sistema circulatório para levar oxigênio e para levar alimento para cada célula do corpo. Por que, quando fazemos atividades físicas, normalmente o coração acelera os batimentos? 2 minutinhos para vocês. Luiz escreveu para aumentar o oxigênio, por causa do oxigênio. A Isabela e mais uma galera que respondeu porque a gente fica cansado, é verdade, né? Uai. A gente fica cansado e o cansaço é um indicativo de que, a Lorena disse, que precisamos de mais ar. Muito bem. Calma, porque fica agitado,
Aí a gente tem aqui alguns falando sobre o sangue também, como a Kemily. Não sei se é assim que fala, a Kemily. A Kemily disse que é para o sangue correr melhor, para ele poder circular melhor, né, Kemily? Muito bem. Assim como a Giovana também falou isso, a Júcia, todos eles relativos ao sangue, Ok. da circulação de sangue. Pessoal, então olha só. O seu sangue precisa circular mais rápido. Um fato. Lembra que o coração, ele bombeia o sangue. Tá, gente? Já vou até dar uma dica aqui de um próximo sistema que a gente vai falar depois, tá bom? No seu sistema esquelético, tá, você tem ossos longos. Dentro dos ossos longos é que é fabricado o sangue. Tá? Não é no coração que é fabricado. Tá bom? A gente tem uma coisa lá dentro do osso chamada medula óssea. Quem já comeu um franguinho sabe, né? Você quebra lá o osso do franguinho, lá da coxa do franguinho, parece uma esponjinha lá dentro daquele osso. Aquilo é medula. É ali que é fabricado o sangue. Tá? É dentro do osso que é fabricado o sangue. No coração ele só bombeia. Né? E por que ele bombeia? Para levar alimento e para levar oxigênio. Aí alguém falou aqui da respiração. Por que a minha respiração fica ofegante? Porque precisa de mais oxigênio. Vários falaram dessa questão do sangue e oxigênio, vários. O Pedro, a Emily, como eu disse, ó, o Vitor. Vou tentar ler o nome do máximo porque eles gostam, né? Que é bom, é importante. Para saberem que nós estamos Parabéns, vendo. galera. É isso aí. Gente, olha só que interessante. Então o sangue vai bombear rapidamente porque a célula está exigindo, ela está gastando mais energia. Então ela precisa queimar mais açúcar e ela precisa de mais oxigênio. E o sangue vai correr para levar mais oxigênio, para levar mais açúcar. Isso acontece também quando, professor? Quando eu levo um susto. Por que quando eu levo um susto meu coração também começa a trepidar? Né? Porque é a mesma coisa. Tem um hormônio que a gente chama de adrenalina, né? E aí ele te prepara para duas coisas, ou fugir ou lutar. Para eu fugir ou para eu lutar, meu músculo tem que estar suprido, né, de oxigênio e de açúcar. Então acelera já para preparar. Tá vendo como tudo vai se encaixando? Tudo no nosso corpo funciona perfeitamente, né, como uma máquina em harmonia. Tá, ok? Então, tanto quanto eu exijo muito do corpo, ele vai acelerar essa circulação para poder suprir minhas células, quanto como eu também, o meu corpo entende que eu estou num momento de perigo ali, que eu vou precisar ou correr ou lutar. Então, também, meu corpo já começa a suprir de mais açúcar e de mais oxigênio para que eu possa ter uma reação rápida e forte para fugir daquela situação de perigo. O professor, dá para responder rapidinho uma pergunta aqui da Natália, que ela fez uma pergunta interessante, eu achei legal trazer aqui. Ó. Professor, o que acontece quando o nosso estômago estiver roncando? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem, né, um outro sistema, que é o sistema endócrino e tal, e a gente tem várias informações que são interligados, os sistemas são interligados. E aí o seu corpo ele avisa, olha, precisamos de comida aqui, ó, estamos precisando de açúcar, estamos precisando, tem pouco, a gente precisa de mais. Tá? É mais ou menos isso. Então, aí, uma mensagem. Né, uma mensagem. Né? Então, assim, o nosso corpo, ele... Tá? E o que é pior? A gente sente fome e às vezes o cérebro demora para entender que foi saciada a fome. Por isso que é importante ouvir, que todo mundo ouve, mas pouca gente faz, que eu preciso mastigar muito bem a comida. Por quê? Quando eu mastigo muito bem a comida, eu estou passando a informação para o cérebro. Olha, estou sendo alimentado. Né? Às vezes essa informação demora a chegar, e aí o que acontece? A gente come mais do que precisa. Sabe o que acontece quando eu como mais do que precisa? O excesso de açúcar que eu tenho, o meu fígado vai transformar em gordura e vai começar a guardar do lado da minha pele. Como armazenando para quando eu precisar. E aí eu começo a engordar. É lógico que tem gente que naturalmente, aí por N situações, vai engordar mais facilmente que outras. Mas, basicamente, é isso. Se eu estou engordando, eu estou consumindo mais energia do que eu preciso. Ou, pelo menos, consumindo energia de modo errado, talvez. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu estiver consumindo menos do que eu preciso, eu começo a perder peso, perder peso, perder peso. Tá bom? Espero ter explicado aí. Pois bem. Agora, eu quero dar uma sugestão aí para vocês, então, de tarefa para casa. Tá bom? Ó, o seu caderninho do aluno lá vai ter algumas questões na página 13,
na página 14, eu não coloquei aí, gente, mas na página 15, no comecinho dela, vai falar justamente sobre o que eu acabei de falar nessa aula. Tá? Ele vai ter lá para você fazer um esquema sobre a interação entre o seu sistema circulatório, entre o seu sistema respiratório e entre o seu sistema digestório, que foi o tema tratado na aula hoje. Eu falei um pouquinho de outras coisas, porque o nosso organismo, ele é um só. A gente separa para poder aprender. Mas o sistema digestório está trabalhando com o sistema circulatório, que está trabalhando com o sistema respiratório, e se eu fosse falar do sistema nervoso, você vai ver também, no momento que eu for falar, que vai estar interligado com o sistema endócrino, que a gente falou um pouquinho, quase nada, mas falou um pouquinho. Então, os sistemas estão todos interligados. Com o sistema imunológico, né? Então, eles estão interligados. A gente separa só para poder aprender. Fica mais fácil para poder aprender. Por isso que a gente fala assim, essa é uma separação didática, tá? Para melhorar a nossa aprendizagem. Tudo bem, meus queridos? Bom, o que a gente tentou explicar para vocês na aula de hoje? Vamos sistematizar aí, ok? Então, ó, a gente pode definir que os seres unicelulares, como eu mostrei lá na figurinha, né? Ele, em uma única célula, vai ter a função complexa de viver independentemente. Então, ele vai ter que respirar, vai ter que se alimentar, sendo uma única célula. E nós, né? Os seres pluricelulares, formados por um monte de células. Tá? Aí a gente vai ter diferentes grupos de células que vão se unir, né? Vão formar diferentes tecidos, vão formar diferentes órgãos, tá? E aí vão trabalhar todos em conjunto. Tá bom? A gente tem uma frase que é meio estranha, né? Mas é assim, são células... Para formar tecido, são células igualmente diferenciadas. Tá? Elas são diferentes uma das outras, mas iguais entre si. E aí vão formar tecidos. Tudo bem? Meus queridos, foi um prazer conversar com vocês hoje. Foi maravilhoso encontrá-los mais uma vez. Espero ter incentivado vocês a aprenderem um pouquinho mais sobre o corpo de vocês, conhecer o corpo de vocês, conhecer o organismo de vocês, para poder cuidar bem, tá bom? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que me alimentar e eu tenho que respirar, que aí eu vivo bem, eu mantenho meu sistema, ó, funcionando. O corpo humano foi feito para se movimentar, não pode ficar parado, tá ok? Isso aí, professor Magno. É isso. Que bom que vocês participaram aí, que legal que hoje teve uma interação bem bacana. Esperamos aí que vocês estejam atentos para a nossa próxima aula, consultando aí o seu caderno do aluno, conversando com o seu professor e conversando aí em casa também, ou fazendo as pesquisas para complementar aí o conhecimento de vocês. Um abraço, foi um prazer estar com vocês novamente aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo.